Pisar em um campo de batalha é o mesmo que entrar no inferno. Balas estourando no chão. Estilhaços voando pelos ares. Minas terrestres, armadilhas, baionetas, tanques, helicópteros, franco-atiradores, granadas. É por isso que os soldados adoram os VBTPs. Veículos blindados de transporte de pessoal, que os mantêm seguros, poupam esforço físico e castigam o adversário. Os VBTPs começaram como uma maneira segura de andar pelo campo de batalha, mas depois se transformaram em uma arma grande, forte e complexa. Prepare seu equipamento e suba a bordo enquanto atravessamos gerações de tecnologia para mostrar como rodas, esteiras, blindados, armas e infantaria se juntaram para dar origem ao melhor amigo do soldado. Está na hora de lutar. Armas e táticas. No século XXI, há vários modelos de veículos blindados de transporte. Veículos pesados sobre esteiras, jipes leves e sistemas multifuncionais para qualquer terreno. Toda essa praticidade se estende ao campo de batalha. Para um rápido posicionamento, reconhecimento, assistência médica e suporte do fogo. Cada uma dessas funções é vital e, ao mesmo tempo, colocam em risco a infantaria. Ele simplesmente não possui a mesma blindagem de um tanque. E se for atingido, muitas pessoas vão morrer. A solução lógica: não arriscar a vida dos soldados, já que existe um robô que faz isso por eles. É preciso enviar suprimentos para os combatentes, atacar o inimigo, cumprir uma missão de vigilância. Conheçam o Crusher. Uma moderna arma futurista, o Crusher é controlado por meio de inúmeras câmeras conectadas a uma equipe de controle. Não há tripulação. Sem tripulação, não há vidas em risco. E também permite que o veículo transporte quase 4 toneladas e ataque o inimigo sem expor os soldados. Hoje, Armas e Táticas irá revelar sua árvore genealógica, passando por gerações de tecnologia para mostrar como rodas, esteiras, blindagem, armas e veículos meia lagarta deram origem ao veículo blindado de transporte que não transporta pessoas. O incrível Crusher. Antes da era dos transportes blindados, os soldados iam a pé para a batalha. Eles tinham de andar centenas de quilômetros em meio a um terreno hostil, usando apenas botas e roupas primitivas. Até a Primeira Guerra Mundial, os soldados tinham de se mover pelo campo de batalha usando apenas as botas. Eles iam a pé. Era preciso uma solução melhor para enviar os soldados à batalha. As rodas foram a solução. 2000 anos antes de Cristo, as carruagens eram usadas como os VBTPs modernos, posicionando e recolhendo rapidamente os soldados no campo de batalha. Havia algumas carruagens que eram excelentes plataformas de combate. Isso permitiu uma certa mobilidade pelo campo de batalha, mas não oferecia muita proteção. E foi preciso esperar até o século XX para que um soldado de infantaria pudesse se locomover rapidamente, contando com algum tipo de assistência e de proteção. Aceleramos até a Primeira Guerra Mundial, quando os cavalos se transformaram em motores. Isso deu origem aos primeiros veículos blindados de transporte. A Inglaterra foi uma das nações a utilizar chassis comuns, modificados para o uso militar. Estes veículos receberam uma blindagem leve e, em alguns casos, torres e metralhadoras foram acrescentadas. A maioria dos exércitos usou carros comerciais comuns. E o problema dos carros comuns de passeio é que eles não foram feitos para o uso no campo. Em muitos casos, possuíam tração em apenas um eixo e não eram projetados para o tipo de durabilidade que o exército precisa. Carros de tração simples não possuíam a força necessária para terrenos fora de estrada. As rodas comuns não conseguiam produzir a tração necessária. Tração é o contato feito entre a roda e o chão. Mais tração significa mais força. A solução eram os veículos 4x4. Se as 4 rodas fossem impulsionadas, a tração se manteria tanto na frente quanto atrás. Essa tecnologia existe desde a virada do século XX. Alguns caminhões da Primeira Guerra já possuíam tração 4x4.
Mas apenas na Segunda Guerra Mundial essa tecnologia virou padrão em veículos militares. O exército americano enfrentava uma batalha terrestre de alta mobilidade. A solução? Um 4x4 que virou uma lenda. O Jeep é o símbolo do exército. Pequeno e forte, ele se destacou em 3 grandes conflitos e deixou suas marcas em 5 continentes. Unidades mecanizadas velozes e fortes capazes de patrulhar 20 mil quilômetros quadrados de terreno em trilhas nas selvas e correntezas. Em 1940, os militares americanos pediram que 135 empresas projetassem um veículo utilitário leve para uso geral. As especificações exigiam que fosse tração nas 4 rodas, desenvolvesse no mínimo 80 km por hora, tivesse carga útil de 300 quilos e que fosse um veículo leve. A americana Bantam, uma pequena empresa de automóveis, apresentou um protótipo apenas 49 dias depois. O Jeep era muito leve. Quando os projetistas fizeram o Jeep, eles tentaram mantê-lo o mais leve possível. Assim, se ficasse atolado na lama, a própria tripulação o tiraria. Quando é pilotado na velocidade correta, ele é capaz de enfrentar qualquer terreno. Consegue passar por qualquer sujeira, lama ou obstáculo e sair do outro lado pronto para outra. O exército gostou dos projetos da Bantam. O único problema é que eles não acreditavam que uma empresa pequena como a Bantam conseguiria fornecer o número de jipes necessário. Eles foram tratados de maneira desonesta em relação aos contratos. Os projetos foram entregues a Willys e a Ford, que fecharam contratos enormes. E a Bantam, depois de fabricar uns 2.000 jipes, acabou falindo. Centenas de milhares de jipes saíram das linhas de produção. Oficialmente transportavam apenas 4 homens, mas na prática eles carregavam muito mais. Vários soldados prontos para o ataque. Suprimentos foram incorporados. Pessoas importantes andavam de chofer e homens gravemente feridos eram levados rapidamente aos postos de atendimento. Sem dúvida, foi o primeiro táxi de combate. Mas, como qualquer veículo sobre rodas, o Jeep era vulnerável. Andando sobre terrenos hostis e em meio a balas, era fácil estourar um pneu. Sobrecarregar a suspensão e pilotar rápido demais poderiam resultar em capotagem. Seu perfil baixo e ausência de teto também eram fatais. Tropas alemãs em retirada da França em 1944 esticaram cordas de piano pelas estradas. Os resultados foram horripilantes. Alguém andando por uma estrada alemã em 1944 e os alemães viam o movimento. Então resolveram esticar cordas de piano pelas estradas. Quando o pescoço se choca com a corda de piano corta o pescoço por inteiro. Isso fazia a cabeça dos soldados voarem. A próxima evolução dos transportes sobre rodas daria origem a veículos maiores e mais fortes. 4x4 se transformou em 8x8. 2 vezes mais rodas, 2 vezes mais tração. E um desempenho ainda melhor sobre qualquer terreno. Na década de 70, a fábrica suíça Moeg levou a borracha ao extremo e projetou um veículo de múltiplas rodas chamado de Piranha. Totalmente blindado e capaz de carregar armas de grande calibre, o Piranha tinha uma mordida e tanto. Seu sistema multirrodas permitia que ele invadisse o pior dos terrenos. O veículo Striker do exército americano é derivado do Piranha e conserva várias características originais. Em uma família de veículos, eles são leves o suficiente para serem transportados a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. É uma ótima plataforma, mas o mais importante é ser leve. É um chassi sobre rodas leve, que pode ser levado a qualquer lugar do mundo a bordo de um C-17 ou até mesmo em um C-130. O Striker entrou em serviço no exército americano em 2002 e nunca decepcionou. Com 7 metros de comprimento, ele chega a 100 km por hora. O Striker tem muita mobilidade e é veloz para nos levar ao objetivo rapidamente.
Ele carrega um pelotão que geralmente são 9 soldados equipados para combate. Ele tem muito espaço para todos sentarem e permite que saiam rapidamente do veículo. Na cabine do piloto, ele pode ajustar a pressão dos pneus para o terreno que estiver enfrentando para a máxima velocidade ou tração. O Striker pode enfrentar inúmeras situações diferentes por possuir 8 rodas. Ele consegue operar sem usar algumas delas, possui uma central de controle de pressão dos pneus, que pode inflar um pneu atingido por uma bala, pode esvaziar e pode também aumentar a velocidade até que se consiga parar e trocar o pneu atingido. As rodas do Striker possuem mais uma carta na manga. Não é possível escutá-las chegando. Foi chamado de morte silenciosa pelos que enfrentaram no Oriente Médio, porque quando o Striker se aproxima, em vez de ter aquele clem, clem, clem das esteiras dos tanques, no lugar são apenas rodas silenciosas, que usam borracha, em vez de esteiras de aço. Da carruagem ao Jeep, ao Striker. Transportes blindados sobre rodas permitiram que os exércitos se locomovessem por terrenos difíceis com rapidez e discrição. Mas existe outra família de táxis de guerra que não usa rodas. Estes monstros andam sobre esteiras. Se o objetivo é que os tanques acompanhem a batalha por terra, é melhor usar esteiras. Veículos blindados de combate, VBTPs, táxis de guerra. Nomes diferentes, mas o mesmo propósito. Levar e trazer soldados rapidamente e em segurança. A maior parte dos veículos anda sobre rodas, queimando pneus durante a batalha. Mas há uma ramificação dessa família que pega mais pesado. Inventadas em 1901, as esteiras da Caterpillar possuíam muitas vantagens em relação às rodas. Elas não furam e andam sobre terrenos onde as rodas comuns não conseguem. Um veículo sobre esteiras é muito melhor no campo. E se o objetivo é que os tanques acompanhem a batalha por terra, é melhor usar esteiras. As esteiras distribuem melhor o peso do veículo sobre o chão. Assim, consegue enfrentar lama, neve, lodo, qualquer obstáculo. Lugares onde um veículo sobre rodas ficaria encalhado. Veículos militares sobre esteiras apareceram na Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses lançaram os primeiros tanques. Sua habilidade em atravessar o campo de batalha em segurança e penetrar em linhas inimigas foi uma revelação. Cercada de metal, a tripulação ficava em segurança, diferente dos soldados que o seguiam. Na Primeira Guerra Mundial, os tanques obtiveram sucesso quando enfrentaram metralhadoras entre o tiroteio inimigo atravessando arame farpado em meio às trincheiras. Mas os pobres soldados da infantaria ainda tinham que segui-los, avançando a pé, expostos aos rifles inimigos e aos fragmentos das explosões. O ganho de posição teve um custo alto, mas se perderia novamente graças à falta de apoio à infantaria. Alguma coisa precisava ser feita. No verão de 1917, os ingleses começaram a projetar um veículo blindado específico para o transporte de tropas. Eles pegaram o tanque Mark V e o transformaram radicalmente em um transporte blindado. Sua carroceria foi estendida para quase 10 metros. O motor foi colocado na frente, a caixa de câmbio foi posta atrás e os braços de suspensão foram eliminados por completo, criando um espaço interno de 4 metros de comprimento por 2,5 de largura. O nome do novo projeto era Mark IX. Com o tanque Mark IX dos ingleses, a ideia era colocar tropas dentro dele, 20 ou 30 por vez, e levar essas tropas protegidas dentro da blindagem até as trincheiras inimigas. Movimentando-se a apenas 6 km por hora, esta besta de metal representou um novo conceito nos veículos blindados, infantaria mecanizada. Mas era um conceito muito à frente da tecnologia disponível. O original era deste jeito. Na Primeira Guerra, tentaram colocar infantaria aqui dentro. Era grande o suficiente para transportar alguns soldados, mas foi um fracasso total. Porque a infantaria chegava passando mal e enfraquecida por causa do calor, do vapor, das terríveis condições daqui. Então não fizeram mais isso. Obviamente não funcionava. Para a sorte das tropas, o Mark IX não enfrentou grandes conflitos. Mas uma coisa era certa. As esteiras haviam aumentado muito a habilidade e mobilidade dos veículos militares.
E também deu aos estrategistas militares uma percepção do potencial da infantaria mecanizada. Os projetistas precisavam criar um transporte blindado sobre esteiras que fosse menor, mais veloz e menos claustrofóbico para os soldados. Na Segunda Guerra, os engenheiros ingleses John Carden e Vivian Lloyd apresentaram um projeto vencedor, um veículo universal. Conhecido como Bren Gun, foi usado pelos ingleses, canadenses e americanos. Sua inspiração veio de pequenos tanques, feitos para 2 ou 3 homens, projetados por Carden e Lloyd na década de 20. 10 anos depois, eles projetaram um veículo semelhante, mas sem fuselagem e com espaço suficiente para transportar suprimentos e soldados. O veículo conhecido como Bren Gun foi projetado para preencher a lacuna entre os transportes blindados de soldados e a necessidade de posicionar a infantaria no campo de batalha. O Bren Gun ganhou esse nome graças a um armamento anterior, a metralhadora Bren calibre .303. Uma velocidade máxima de 50 km por hora era suficiente para escapar dos problemas rapidamente e a sua habilidade em enfrentar terrenos difíceis era impressionante. Ele foi projetado para transportar 3 ou 4 homens em batalha rapidamente. E a ideia de ter unidades de reconhecimento num veículo fora de estrada era muito avançada para a época. Mas o que tornou o Bren Gun uma lenda da infantaria foi a sua habilidade em enfrentar qualquer tipo de situação. Pequeno? Sim. Corajoso? Sem dúvida. Durante as atividades militares da Segunda Guerra no Pacífico, o exército inglês enfrentou os japoneses em Burma. Centenas de Bren Guns entraram em ação. Os ingleses acabaram enfrentando uma brutal batalha e os tanques estiveram no meio de tudo. Vidas foram perdidas, muitas foram salvas e medalhas foram entregues. Havildar Parkash Singh foi um oficial não comissionado do exército indiano. E em Burma, durante a Segunda Guerra Mundial, na luta contra os japoneses, ele descobriu que muitos dos soldados indianos feridos estavam expostos na batalha. Então ele entrou em seu veículo de transporte, começou a dirigir e recolher os feridos para a traseira do seu veículo, resgatando os soldados em segurança. Mas o que distinguiu Havildar Parkash Singh foi que ele virou o seu veículo, enfrentou mais fogo e acabou numa posição muito arriscada. Parkash estava mergulhando em direção a um tsunami de chumbo japonês. Com cápsulas antitanque passando perto demais, ele manobrou seu veículo para que os soldados pudessem subir a bordo. Por suas ações corajosas, Parkash Singh recebeu a medalha mais importante dos ingleses, a Cruz Victória. A Cruz Victória é dada por atos de extraordinário valor. Havildar Parkash Singh salvou seus companheiros em meio a pesado fogo inimigo em Burma. Mais de 100 mil Bren Guns foram fabricados, fazendo dele o mais famoso VBTP sobre esteiras da Segunda Guerra Mundial. Mas ele não foi o único veículo sobre esteiras que levou soldados à batalha. É hora de revelar uma nova ramificação na família dos transportes blindados, veículos meia lagarta. Há registros que na década de 30 muitos países experimentaram um veículo híbrido. Na parte de trás ele usava esteiras. Era uma combinação de caminhão e tanque, chamado de meia lagarta. E a ideia era ter um veículo com bastante mobilidade para andar pelo campo, mas com capacidade de carga atrás. O inventor do veículo meia lagarta foi o engenheiro francês Adolphe Quegres. Em 1911, ele converteu alguns carros da garagem particular do czar da Rússia. Seu projeto viraria base para veículos como o americano M3. Na frente era usado um eixo e um volante tradicionais. Uma caçamba articulada era presa à traseira do veículo, com uma roda de tração em uma extremidade, uma roda sem tração na outra extremidade e diversas rodas guia entre elas.
Diferente de um tanque, a cinta que envolve essas rodas não é formada de segmentos de metal entrelaçados. No lugar é usada uma esteira flexível. O resultado foi um veículo com duas vantagens sobre os tanques. Primeiro, se uma esteira quebrasse, era fácil substituí-la por uma nova. Segundo, seu mecanismo era o mesmo dos carros. Um volante, freios e marchas. Fácil de pilotar. As esteiras da Caterpillar são difíceis de virar e o treinamento exigido para formar um bom piloto leva muito tempo. A vantagem do veículo meia lagarta é que qualquer um que soubesse pilotar um caminhão poderia pilotá-lo também. Tanto os alemães como os americanos adotaram o meia lagarta. Modelos anteriores se concentravam no suporte logístico. A ideia era fornecer uma máquina motriz, em vez de usar cavalos ou até caminhões para levar as armas pesadas para dentro do campo, dando assistência às forças armadas. E depois que se faz isso, também é possível colocar uma caçamba atrás, e talvez colocar soldados atrás para andarem junto com as armas. Até que alguém disse para tirar as armas e colocar a infantaria como Panzergrenadier alemão, que significa infantaria armada. Então a meia lagarta se tornou um verdadeiro táxi de combate. O Renault Mag 251 tornou-se uma ferramenta vital nas táticas alemãs da Segunda Guerra Mundial. Capaz de carregar 10 homens, ele entrou na batalha atrás dos tanques alemães. A estratégia alemã na Segunda Guerra Mundial era baseada em manobras rápidas e, para que a infantaria conseguisse acompanhar os blindados, 10% foram colocados em meia lagartas, permitindo a mesma mobilidade de um tanque, mas com a facilidade de descerem rapidamente pela traseira do veículo. A infantaria pôde se tornar parte da força de combate e com a mobilidade de um tanque. O sucesso da infantaria de alta mobilidade não passou despercebido. A doutrina militar rapidamente adotou a ideia de que os soldados deveriam acompanhar os blindados. A meia lagarta mostrou o caminho, mas não seria o futuro. No final da Segunda Guerra Mundial, os exércitos perceberam que o que precisavam eram veículos apenas com esteiras ou apenas sobre rodas. Se fossem operar em solos moles, usariam veículos com esteiras. Se fossem operar em condições que precisassem de velocidade ou em longos trajetos e com uma fácil manutenção, optariam por veículos sobre rodas. Rodas ou esteiras. Os VBTPs são uma enorme família de armas. Países diferentes, características diferentes e usos diferentes. A única verdade universal: quando é hora de transportar grandes volumes de tropas, os exércitos de todo mundo dependem de um veículo: o caminhão. Os veículos blindados de transporte de pessoal são a força motora dos campos de batalha. É uma família de veículos que transporta milhares de homens, realiza todos os tipos de missões e transporta suprimentos vitais. O maior desses veículos é o caminhão. Com presença garantida em todos os exércitos, é sempre um cavalo de batalha vencedor. A lenda americana da Segunda Guerra Mundial, o caminhão da GMC CCKW, operou em todos os cenários. Este veículo era capaz de transportar mais de 2 toneladas de suprimentos ou 25 homens totalmente equipados. Mais de 500 mil de unidades foram fabricadas, economizando muita caminhada aos soldados. Geralmente, não eram blindados e não carregavam armas. Mas um dia essa regra foi quebrada. Durante o conflito do Vietnã, esses caminhões sofreram uma revolução. Carregando uma blindagem completa e armas pesadas, eles se transformaram em monstros de 2,5 toneladas. Durante a Guerra do Vietnã, uma das maneiras de se proteger um comboio era colocar caminhões de 5 ou 2,5 toneladas na estrada, mas com blindagem, e encher de metralhadoras calibre .50. Assim, se sofresse uma emboscada, eles teriam uma arma forte à disposição. Mas para a tripulação desses caminhões, armas nunca eram demais. Além das metralhadoras .50, eles carregavam muito poder de fogo. Havia metralhadoras M60, espingardas, M16, pistolas, granadas, lançador de granadas, M79, um arsenal móvel. Ele foi feito para reagir a qualquer tipo de situação. No final da década de 60, a tripulação de um caminhão precisava de um novo atirador.
David Rawlins era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Eles precisavam de alguém que não tivesse medo, não muito esperto. Alguém com bastante força e entusiasmo. Foi o que viram em mim. David Rawlins e sua tripulação andavam em um caminhão de 6 rodas e adoravam o trabalho. Se chegássemos perto de um comboio com 15, 20, 30 caminhões e eles decidissem lançar um míssil contra nós, se nós víssemos o ataque, eles não lançavam outro. Adorava aquela arma. Ponto .50 era demais. Os caminhões evitavam muito sofrimento, mas eles também eram atingidos. Era preciso descobrir uma maneira de proteger as cabines e caçambas. Inicialmente, eles fizeram as blindagens de madeira e sacos de areia, mas as condições das estradas chacoalhavam os sacos de areia até o ponto de se desmancharem. Um dos oficiais, chamado Nichols, sugeriu que fossem colocadas placas de metal nas laterais dos caminhões durante o verão de 1967, quando começaram a blindar os caminhões. Mesmo com a blindagem, ainda era um trabalho perigoso. O caminhão militar era um trabalho bem perigoso. Os soldados tinham que ir à zona de matança, enquanto o restante tentava sair desses locais. Não havia teto nos veículos, muito menos vidros à prova de balas. Os soldados confiavam nos colegas para protegerem suas costas. Éramos mais que uma família, todos juntos até o final. Um conflito provou o quanto os soldados eram unidos. Em 23 de setembro de 1971, a tripulação de um caminhão recebeu um ataque pesado. O que aconteceu em seguida premiou Larry Dahl, de 21 anos, com a medalha de honra. Uma vez um soldado vietnamita, escondido numa colina, jogou uma granada e ela acabou caindo dentro do caminhão. E o único soldado que percebeu isso foi Larry Dahl. Ele ouviu a granada andando pela lataria do caminhão e imediatamente pulou em cima dela para salvar os colegas. O motivo de Larry Dahl ter pulado na granada primeiro foi porque ele a viu primeiro. A tripulação desses caminhões era tão unida, tão forte, que a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi: isso vai ferir os meus colegas, eu tenho que fazer alguma coisa para impedir. Eu conheci vários soldados que me disseram que teriam feito a mesma coisa nesse tipo de circunstância. Motoristas de caminhão também podem ser heróis. Os caminhões militares forneceram ao exército americano uma solução para um problema complexo. Quanta blindagem e quanto armamento são necessários para fazer as tropas se sentirem seguras? A resposta está nos veículos de combate de infantaria, uma nova ramificação da família dos transportes blindados que carrega tropas e muita força. Essa arma pegou o resto do mundo de surpresa. Os veículos blindados de transporte possuem muitos apelidos. O mais popular é táxi de combate. Vamos, entrem, entrem! Assim como os táxis, eles podem ser chamados. Conhecem todos os atalhos e sempre levam o passageiro para casa. Esses veículos antes viviam na sombra dos tanques. Por muitos anos, seus irmãos maiores e mais pesados levaram todo o crédito. Hoje em dia, os veículos blindados de transporte de pessoal enfrentam e detonam os tanques. Na Primeira Guerra Mundial, os VBTPs carregavam metralhadoras, mas já na Segunda Guerra Mundial, eles transportavam muito mais. Os armamentistas perceberam que as tropas, quando saíam dos veículos, precisavam de uma cobertura. O que se deve conseguir fazer é suprimir o inimigo. Se o soldado simplesmente sair do veículo e assumir uma posição de luta, estará totalmente vulnerável. Então, um dos destaques dos veículos meia-lagartas era possuir um calibre 30 ou metralhadoras 7.92 em pares no teto para manter o inimigo escondido. Os exércitos equiparam seus veículos blindados com armas maiores e mais poderosas, de todos os tipos, desde lança-chamas até artilharia antiaérea. O que se viu foi uma proliferação de todos os tipos de armas e de equipamento a bordo dos veículos blindados no final da Segunda Guerra Mundial. E se tornou ainda mais comum após a guerra. Essa evolução nos veículos blindados de transporte de pessoal resultou na criação do primeiro veículo de combate de infantaria, o Boevaya Machina Piekov.
Para o Ocidente era apenas BMP-1. Sua aparição foi em novembro de 1967. O BMP era menor que os VBTPs do Ocidente e possuía um poder de fogo consideravelmente maior. Era um veículo que usava esteiras. Possuía um compartimento para a tripulação atrás, que podia levar um pelotão de infantaria sob blindagem. Mas também possuía uma torre superior baixa, no teto, como um tanque, que virava em todas as direções. Essa arma pegou o resto do mundo de surpresa. Depois disso, os Estados Unidos e outras nações o viram como o começo da disputa militar de veículos blindados de transporte. Diferente dos veículos anteriores, que passaram a contar com mais poder de fogo com o passar do tempo, o BMP foi projetado desde o começo para carregar artilharia pesada. O BMP-1 foi o primeiro da nova geração de veículos de infantaria chamados Veículos de Combate de Infantaria, VCI. Neste momento, a infantaria podia atacar do veículo, sem necessidade de desembarcar. Podia lutar de dentro do veículo. Quando os americanos começaram a desenvolver sua próxima geração de VBTP, o Bradley, eles tiveram cuidado. Os veículos blindados de transporte eram a solução para tirar os soldados da batalha em segurança. Mas, quando os soviéticos puseram uma arma poderosa em seu VBTP, os americanos quiseram colocar uma arma grande no seu VBTP. O desenvolvimento do M2 Bradley começou em 1972. Projetado para assistir o principal tanque americano, o Abrams, ele carrega 6 soldados e 3 tripulantes. Sua torre conta com uma metralhadora M242 de 25 mm, capaz de disparar 200 tiros por minuto. Quando Bradley entrou em cena, ele provou ser o veículo blindado de transporte de pessoal mais forte já fabricado. Ele era uma arma de guerra incomparável. Possuía uma metralhadora 25 mm, um canhão muito grande que era capaz de atirar uma variedade de explosivos ou projéteis para atravessar blindagens. Era possível atirar 2 mísseis antitanques, direto do Bradley, para derrubar os tanques inimigos. E também contava com a metralhadora. Durante a Guerra do Golfo, Bradleys M2 e M3 destruíram mais veículos blindados iraquianos do que o principal tanque americano, o Abrams. A grande vantagem do Bradley não era apenas contar com um canhão para defesa própria. Ele possuía um sistema exclusivo, um sistema antitanque incorporado a ele. Isso significa que era capaz de destruir os melhores tanques inimigos. Desde 1981, milhares de Bradleys foram convocados, transformando-o em uma peça comum nos campos de batalha do século XXI. Mas, como um veículo de combate, ele possui defeitos. A metralhadora 25 mm na torre, apesar de impressionante, ocupa quase metade do espaço designado para o transporte de tropas. Enquanto os veículos americanos anteriores carregavam no mínimo 8 soldados, o Bradley comportava apenas 6. É possível incorporar diversos tipos de coisas num VBTP para transformá-lo em um veículo de combate de infantaria, mas não podemos nos esquecer de uma coisa. Quando se acrescenta uma arma, o espaço dos soldados é reduzido. Alguns analistas militares defendem que o verdadeiro propósito de um VBTP deve ser o transporte de tropas para dentro e fora da batalha, e não combater tanques inimigos. Com menos blindagem e armamento do que um tanque de ataque, os veículos de transporte de infantaria expõem suas tripulações a tiros com facilidade. Isso é uma ideia absolutamente errada e estúpida. No momento em que a torre começa a atirar, ela se torna um alvo para todo tipo de fogo inimigo. Então, o fato de a torre ou a tripulação estar atacando algum alvo na batalha, além de ficarem em risco, colocam em risco o resto da tripulação que está protegida lá dentro. Atirar! Veículos de combate com armas pesadas. Ou veículos de transporte focados em movimentar tropas. Para os soldados em batalha, não faz diferença. Mais do que tudo, eles querem proteção. É por isso que, por mais de 100 anos, projetistas militares tentaram desenvolver, adaptar e melhorar a blindagem dos VBTPs. Não adianta estar dentro de um veículo blindado de transporte se o inimigo ainda consegue te matar. Soldados vivem com medo de que a próxima bala possa ser a última bala. Atire, atire! Nos campos de batalha, eles ficam expostos.
É por isso que, por mais de um século, armamentistas vêm desenvolvendo veículos blindados de transporte com cada vez mais blindagem. Para os soldados, a qualidade da blindagem pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Voltando à Segunda Guerra Mundial, os VBTPs não ofereciam muita proteção. A meia lagarta M3 do exército americano, que lutou bravamente na França, Holanda e Alemanha, nas piores batalhas da história, não contava sequer com um teto. Sua blindagem alta oferecia alguma proteção. Mas as cabeças dos soldados ficavam vulneráveis a estilhaços, franco-atiradores e granadas. Na década de 50, o aumento da ameaça nuclear mudou tudo, inclusive o projeto dos VBTPs. Os armamentistas acreditavam que suas infantarias teriam de se proteger da radiação. O resultado foi um veículo de transporte totalmente fechado. De repente havia a ameaça de radiação. A primeira resposta a essa ameaça foi fazer um veículo fechado e com um sistema de filtragem do ar que mantivesse a radiação para fora. Foi por isso que eles ganharam um teto. Em 1962, o exército americano enviou seu primeiro VBTP totalmente fechado para o Vietnã, o M-113. Armas nucleares nunca foram uma ameaça até então, mas as minas e foguetes eram. Com tanto chumbo voando, fazia sentido ter um teto no M-113. Mas rapidamente as tropas se recusaram a andar dentro dos veículos. Sempre que o 113 passava sobre uma mina e o Vietnã estava repleto delas, as cabeças dos soldados eram jogadas com tudo contra o teto. Então, o que se via no Vietnã eram vários veículos desses com as tropas equilibradas no teto. Agora pense um pouco, na incrível estupidez que isso era. Você tinha uma arma móvel de guerra enorme, com mais de 5 toneladas, com as esteiras consumindo muito combustível para os soldados andarem no teto. Andar do lado de fora permitia que as tropas vissem potenciais inimigos se aproximando. E assim o soldado também conseguia chegar ao destino sem passar mal com calor ou náusea por ter ficado muito tempo trancafiado. Mas ficar no teto também expunha o soldado ao fogo e estilhaços inimigos. Era preciso uma solução, e foram as tropas terrestres que inventaram uma blindagem improvisada. Eles colocaram sacos de areia, metal e madeira, tudo para absorver o impacto das minas e granadas. As tropas começaram a colocar milhares de quilos de sacos de areia e caixas de ração, entre outras coisas, em volta deles, no alto do veículo blindado para andarem na parte de cima. Eles o cercavam como o parapeito de um castelo com sacos de areia e posicionaram metralhadoras em todas as direções. 40 anos depois, no Iraque e no Afeganistão, as tropas americanas continuam usando blindagem improvisada em seus VBTPs. O Humvee foi projetado para transportar soldados e cargas leves nas linhas de frente. Ele substituiu o Jeep e, como ele, não foi projetado para oferecer proteção contra armas de fogo pequenas. Muito menos metralhadoras, granadas e foguetes antitanques. Sua leve blindagem logo resultou em problemas. Um bando de garotos dando uma volta com o carro do papai, carregando granadas no carro, pode causar tanto estrago à infantaria quanto a artilharia causava antigamente. Não adianta estar dentro de um veículo blindado de transporte se o inimigo ainda consegue te matar. Mais uma vez, as tropas americanas começaram a improvisar sua própria blindagem. No final de 2003, começo de 2004, as seções de manutenção das companhias começaram a fabricar suas próprias blindagens, modelando e parafusando nas portas. Temos a primeira interação da blindagem, que não era a melhor de todas. Ela não protegia muita coisa e foi como uma volta às blindagens da época do Vietnã. Mas esse tipo de improvisação possui grandes desvantagens. A força de um VBTP sobre rodas depende de sua velocidade e mobilidade. E a blindagem extra o retardou muito. Havia vários suprimentos, toda a blindagem e armamento, mas a blindagem em volta da torre e todo o equipamento. No final, muitos veículos começaram a quebrar. A suspensão começava a ceder e dava para ver as rodas entortando.
Em resposta à vulnerabilidade dos Humvees operando no Iraque, o Departamento de Defesa americano também contratou a AM General para fabricar o Humvee M1114 blindado. O projeto conta com uma área blindada para os passageiros, protegida por um aço temperado e um para-brisa balístico capaz de suportar tiros de AK-47 e até de metralhadoras. Atualmente, quase todos os veículos usados em batalha são blindados. Nos últimos 3, 4 anos, o Exército fez uma campanha agressiva para retirar das guerras os veículos com pouca proteção. Em poucos anos, o M1114 provou ser muito capaz de resistir a fortes ataques inimigos. Esta é a roda traseira direita do Humvee blindado M1114. Este veículo foi atingido por uma mina antitanque de 7 quilos, projetada para destruir veículos blindados e tanques. A força da explosão fez o veículo subir 3 metros no ar e voar a 7 metros de distância, antes de cair sobre as 3 rodas restantes. A parte superior da blindagem do veículo fez o seu papel. Nenhuma parte da explosão penetrou na cabine do veículo, onde a tripulação se encontrava. A explosão machucou o tímpano dos soldados. Eles sofreram arranhões e lesões, mas saíram ilesos da explosão. A segurança do Humvee também foi aperfeiçoada quando transferiram o atirador externo para dentro do veículo. Isso foi possível usando um sistema especial que acionava a metralhadora por meio de controles internos em uma operação remota. Apesar dessas melhorias no Humvee, muitos analistas e soldados da infantaria defendiam que era preciso um sistema mais resistente. Ele simplesmente não possui a mesma blindagem de um tanque. E se for atingido, muitas pessoas vão morrer. Rapidamente. Muitos fuzileiros que morreram no Iraque morreram dentro de Humvees. Como resultado, o exército americano está aumentando a produção do veículo blindado M1117. Fabricado pela Cadillac Cage, ele foi projetado para resistir a projéteis calibre .50 anti-blindagem, minas antitanques e lança-granadas. Tommy Thompson foi vítima de um ataque em 2005. Mas o M1117 provavelmente salvou a sua vida. Nós avistamos uma mina. Era feita de 4 pentes de 150 cápsulas, 5 milímetros. Eu virei minha metralhadora para tentar achar o inimigo, mas ela detonou antes. Foi um grande choque no veículo. Sentimos a explosão, mas quando eu estava dentro dele, eu senti que nada de sério ia acontecer comigo. A gente se sente à prova de balas dentro dele. Ele provou seu valor naquele dia. As experiências com os VBTPs e os veículos de combate de infantaria no Iraque revelaram que o desafio de transportar tropas ainda não havia sido resolvido. Se colocar blindagem suficiente para proteger a tripulação de eventuais mísseis, foguetes ou balas, o resultado é um veículo muito pesado e difícil de desembarcar. Então vira a disputa do ovo e da galinha. É melhor fabricar uma coisa que proteja por completo as tropas e a tripulação, ou é melhor um veículo de fácil desembarque? É preferível ter um veículo blindado de transporte equipado com torre e armamentos pesados, ou é melhor ter um veículo que transporte a infantaria tranquilamente, com segurança, em meio ao fogo cruzado pelo campo de batalha? A única certeza é que os veículos blindados de transporte leves são alvos fáceis. Poucos veículos conseguem resistir a minas terrestres e bombas. É por isso que o futuro dos VBTPs pode ser um veículo que não carregue nenhum tripulante. O Crusher, controlado remotamente, consegue cumprir missões antes destinadas aos VBTPs. Precisa examinar um veículo suspeito? Envie o Crusher. Quer fazer reconhecimento de terreno? Basta mandar o Super Robô. Uma opção para salvar vidas e soldados? Talvez. Agrupados, os galhos da árvore genealógica do Crusher refletem sua origem. As carruagens se desenvolveram para veículos ágeis de 4 rodas. Um tanque da Primeira Guerra se tornou o primeiro veículo blindado de transporte. Os engenheiros russos inventaram um terror sobre esteiras, e os avanços da tecnologia de controle remoto deram origem a um veículo blindado que não arrisca a vida dos soldados, o Crusher. Militarmente,